pessoal, muito boa noite. Hoje não vai ser uma live, né? Vai ser praticamente uma aula que eu vou falar sobre análise preliminar de higiene ocupacional e quais são os seus impactos no programa de gerenciamento de riscos, no LTCAT e também em laudos de insalubridade, tá? Então, para isso, eu vou ter que voltar em alguns princípios básicos da higiene ocupacional para a gente entender, né, qual que é a etapa da análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais e entender os impactos que tem no PGR, no LTCAT e também em laudos de insalubridade, tá? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que a higiene ocupacional, ela é a ciência e a arte dedicada a 4 etapas. Quais são elas, né? A definição de higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. Então, higiene ocupacional é antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Então, são essas 4 etapas da higiene ocupacional. Lembrando que essas 4 etapas aqui, elas vão aplicar a qualquer programa de higiene ocupacional. Só que 2 dessas etapas são mais importantes, que são as etapas de antecipação e reconhecimento. Todas as 4 etapas da higiene ocupacional, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, todas elas são importantes. Porém, a etapa de antecipação é uma etapa de projeto ainda, ou seja, você ainda não tem o perigo presente no ambiente de trabalho. Então, nessa etapa de antecipação, você tem a oportunidade de mudar layout da empresa, você tem a oportunidade de verificar se um produto ele é menos tóxico, você pode procurar um produto menos tóxico no mercado, em substituição a um produto mais tóxico, ok? Então, essa é a etapa de antecipação. A etapa de reconhecimento, o que é a etapa de reconhecimento? É a etapa de conhecer de novo. É aquela fase que você vai a campo e vai verificar, de acordo com o projeto, se todos os perigos e os riscos, eles de fato estão presentes no ambiente de trabalho. Então, por isso, a etapa de antecipação e reconhecimento, ela é mais importante do que as etapas de avaliação e controle. Por quê? Tem um ditado na engenharia ocupacional que diz que a gente só avalia aquilo que a gente reconhece, tá? Então, por isso que a etapa de antecipação e reconhecimento, ela tem que ser muito bem feita, mas muito bem feita mesmo, porque se tiver alguma falha na etapa de antecipação e de reconhecimento, essa falha ela vai ser subsequente. Essa falha ela vai continuar na etapa de avaliação e também na etapa de controle. Quer ver um exemplo clássico disso? Imagina que o higienista ocupacional ou técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele foi a campo, só que ele não teve a percepção, ele não teve o conhecimento de identificar um agente químico, por exemplo, o benzeno, tá? Vamos imaginar que o higienista ocupacional não conseguiu antecipar ou reconhecer o benzeno. O que vai acontecer? No momento de fazer a avaliação, obviamente ele não vai fazer a avaliação de benzeno. E na etapa de controle, ele também não vai controlar o agente químico benzeno. Então, o que eu quero dizer com isso? Se tiver uma falha na etapa de antecipação ou de reconhecimento, essa falha vai persistir para a etapa de avaliação
e também para a etapa de controle. Mas não é só nisso. O impacto de uma falha na antecipação, no reconhecimento, ela vai ser subsequente no programa de gerenciamento de riscos, no programa de controle médico e saúde ocupacional, no programa de proteção respiratória, no programa de conservação auditiva, no LTCAT e em outros programas, tanto da legislação previdenciária quanto da legislação trabalhista. Tá, mas aonde que ocorre a etapa, então, de análise preliminar de higiene ocupacional? Para poder explicar isso para vocês, para ficar uma aula que vai agregar mais, a gente vai ter que entender melhor o PGR. A NR1, ela fala que o programa de gerenciamento de riscos tem que ter, no mínimo, o inventário de riscos e o plano de ação. Só que a complexidade do programa de gerenciamento de riscos vai bem além disso, tá? E um detalhe que é importante eu explicar aqui é que o PGR, ele não começa no inventário de riscos, tá? E o PGR não termina no plano de ação. O PGR, ele é um documento que pode ter 9 a 10 etapas. Então, para começar o PGR, a primeira etapa é a etapa da pesquisa. Tá, que etapa que é essa da pesquisa? É aquele momento que você vai entender o que é a empresa. Qual que é o negócio, qual segmento a empresa ela atua, qual que é a matéria-prima, quais que são os produtos que são fabricados, os insumos, os subprodutos. Então, essa etapa aqui é a etapa da pesquisa. É aquele momento que você dá uma volta na empresa, percorrendo o fluxograma do processo, sem se preocupar em identificar os perigos. É o momento que você está conhecendo a empresa. Então, a primeira etapa é a pesquisa. A segunda etapa é o como fazer. Essa questão do como fazer, o que é isso? Nada mais é que a parte bibliográfica, o referencial teórico de como você vai fazer cada uma das 9 etapas para construir um programa de gerenciamento de riscos. Então, essa etapa do como fazer é a parte que você vai consultar os livros aí de higiene ocupacional, você vai consultar a legislação de saúde e segurança do trabalho, artigos e tal, você vai fazer uma pesquisa de um referencial bibliográfico. A terceira etapa é a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais. Gente, a etapa mais importante do programa de gerenciamento de riscos é essa daqui, que é a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais. Depois, eu vou voltar nisso daqui, eu só quero completar a estrutura aqui, um mapa mental, para você entender bem como que funciona a análise preliminar de higiene ocupacional. Então, depois da análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, aí é que começa o inventário de riscos, tá? Que, na verdade, o nome risco aqui não é adequado, é o inventário de perigos, tá? Eu vou explicar isso daqui. Depois do inventário de risco, aí tem a etapa de avaliação do risco, que é a matriz de riscos, tá? Então, você vai ter análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, inventário de riscos, matriz de risco, aí depois da matriz de riscos, você vai ter o plano de ação, tá? E como eu falei que o PGR ele não termina no plano de ação, aí depois que você fez o plano de ação,
você tem que fazer uma avaliação de desempenho, tá? Depois dessa avaliação de desempenho, você vai fazer uma análise da legislação trabalhista, tá? E também você vai ter uma análise da legislação previdenciária, tá? Ok, só para a gente recapitular aqui, é importante eu reforçar para vocês que o programa de gerenciamento de riscos, ele não é objeto para caracterizar nem insalubridade, nem periculosidade e nem aposentadoria especial, tá? O PGR, ele é um programa que vai atender a legislação trabalhista, tá? Por quê? Qual que é a base do PGR hoje, a base legal? É a norma regulamentadora NR1. Então, são 3, 6, 9 etapas. Antes do inventário de risco, nós temos 3 etapas, tá? Que é a pesquisa, o como fazer, que é um referencial bibliográfico, a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, e depois do plano de ação, tá? A gente tem mais 3 etapas, que é a avaliação de desempenho, análise da legislação trabalhista e análise da legislação previdenciária. Essa é a estrutura do programa de gerenciamento de riscos que está no meu livro aí, que já está finalizado, tá? Já está a caminho da editora aí. São essas 9 etapas. Tá, mas por que eu considerei aqui, após a análise de desempenho, a avaliação de desempenho, a legislação trabalhista e previdenciária? Isso é de modo a agregar valor ao documento, tá? Mas o que nós vamos falar hoje, o principal está dentro disso daqui, ó, que é análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais. Só para a gente entender isso, o PGR, ele não é só higiene ocupacional, tá? Quando a NR1, ela fala em riscos ocupacionais. Então, quando fala em riscos ocupacionais, o que eu tenho que considerar aqui na minha análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais? Então, antes, quando era o antigo extinto PPRA, o termo que a gente utilizava era APRHO, que quer dizer o quê? Análise preliminar de riscos de higiene ocupacional. O termo atual que se utiliza é análise preliminar de perigos. Gente, primeiro é perigo. O que é um perigo? Perigo é uma fonte com potencial de causar algum dano à integridade física ou à saúde do trabalhador. Então, a gente tem que entender que perigo é uma fonte com potencial de causar um dano. Não quer dizer que vai causar. Existe o potencial. Enquanto que a palavra risco é uma expressão matemática. Uma expressão matemática da frequência multiplicada pela gravidade, ou então, em termos sinônimos, a gente pode considerar a probabilidade multiplicado pela severidade, que é a mesma coisa. Então, risco é uma expressão matemática, tá? Tem como você mensurar risco e tem como você avaliar risco. Para avaliação de riscos, você pode utilizar uma matriz de interação, ou então uma rede de interação. Então, a análise preliminar de perigos de higiene ocupacional, agora, dentro do programa de gerenciamento de risco, é a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais. Por que primeiro o perigo? Nós temos que identificar no PGR todos os perigos. E para identificar todos os perigos, a gente precisa ter conhecimento
de 6 grandes áreas da segurança do trabalho. Quais são essas 6 grandes áreas? Primeiro, higiene ocupacional, que é o assunto nosso de hoje, só que eu quero contextualizar isso tudo para vocês entenderem qual que é o impacto de uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional no PGR, no LTCAT, em laudo de insalubridade. Então, para fazer um PGR, você precisa dominar higiene ocupacional, ergonomia. Gente, só para a gente entender aqui, ó, higiene ocupacional, a gente vai ter um desdobramento nos riscos físicos, químicos e biológicos, ok? Então, aí já vai 3 categorias. Risco físico, quantos que existem aproximadamente? Aproximadamente uns 20 aqui, ó. Risco químico, com limite de exposição ocupacional, algo em torno de 750. E riscos biológicos, existem milhares, tá? Milhares aí, que você vai precisar estabelecer um nexo causal, tá? E a ergonomia? Como que fica a ergonomia? A ergonomia, para simplificar a ergonomia, ela é dividida em outras 5 grandes áreas, que seria o quê? Os fatores de riscos biomecânicos, a parte de mobiliário e equipamentos, né? Além da parte de biomecânico, mobiliário e equipamentos, tem também os fatores de riscos organizacionais, os fatores de riscos psicossociais e cognitivos e os fatores de riscos ambientais, que vai ter uma ligação com a higiene, que é a avaliação de ruído para fins de conforto, avaliação de temperatura efetiva, velocidade do ar, umidade do ar. Então, isso daqui seria a parte de ergonomia de maneira bem simplificada. Só que, além da higiene ocupacional e ergonomia, para você elaborar um PGR, você precisa entender uma disciplina que chama prevenção e controle de perdas. É onde você vai identificar o acidente, fazer uma investigação de acidente, identificar as causas, quais são as causas básicas, as causas raízes. Então, você precisa entender de prevenção e controle de perdas. Além disso, tem uma outra disciplina também, que é a parte de prevenção e combate a sinistros, que tem a ver também com acidentes ampliados, né, que a própria NR1 fala. Além disso, você precisa entender da parte de preparação e respostas a emergências, porque a própria NR1 ela vai falar do plano de atendimento de emergência no programa de gerenciamento de riscos. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 áreas, e para finalizar, para você elaborar um PGR bem elaborado, você vai precisar dominar a parte que é de gerenciamento de riscos. Tá, o que isso tem a ver com a análise preliminar de perigos, ou melhor, análise preliminar de risco de higiene ocupacional? Para todas essas grandes áreas aqui da segurança do trabalho, você vai precisar fazer, pensando no PGR, análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, que tem vários outros desdobramentos. Só que hoje, na aula de hoje, eu vou falar só da APR-HO, que ela está voltada para higiene ocupacional. Então, a partir do momento que eu identifiquei um perigo, o que seria um perigo na higiene ocupacional? Ruído. O ruído, ele é um perigo ou ele é um risco? O ruído, ele é um perigo. Por quê? Ele é uma fonte com potencial de causar algum dano. O que seria o risco? Seria o produto da frequência multiplicado pela gravidade que pode vir a causar uma perda auditiva. Então, o ruído ele é um perigo. O risco seria o quê? Uma perda auditiva. Então, eu vou fazer aqui a análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Primeira coisa que eu tenho que identificar
é o perigo, tá? Ah, Thiago, mas o nome aqui está risco, o nome aqui está errado, tá? Na verdade, deveria chamar análise preliminar de perigo de higiene ocupacional. O risco, ele vem depois. Então, eu vou identificar o perigo. Identifiquei o perigo, que é o ruído. Logo em seguida, eu vou ter que identificar qual que é a fonte geradora desse perigo. Depois que eu identificar a fonte geradora, eu tenho que identificar qual que é a trajetória. Tá, o que é a trajetória? A gente pode voltar lá no conceito da física, né? O que é a trajetória? É o espaço percorrido por um móvel. Então, identifiquei o perigo, o ruído. Qual que é a fonte geradora? Vamos imaginar que seja um britador. Qual que é a trajetória dele? Da onde que ele sai? Da fonte geradora com potencial de chegar até o ouvido. Tá? Mas não é só a trajetória. Eu tenho que identificar qual que é o meio de propagação. No caso do ruído, né, acho que todo estudante de segundo grau sabe que o ruído não se propaga no vácuo. Então, o meio de propagação do ruído é o ar. Então, eu identifiquei o perigo, que é o ruído, a fonte, vamos imaginar que é um britador. A trajetória é do britador com potencial de chegar até o ouvido. O meio de propagação é o ar. E aí eu tenho que identificar quais são os possíveis danos à saúde. Lembrando que o ruído, ele causa perda auditiva? Sim. Só que o ruído, ele não vai causar, não é somente perda auditiva, ele pode causar, ele pode desencadear outras doenças nos trabalhadores. Mas vamos focar aqui, por enquanto, na perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, que poderia ser um dos possíveis danos à saúde do trabalhador. Além dos possíveis danos, eu preciso identificar aqui quais são as medidas que existem na empresa, tá? As medidas de ordem coletivas, individuais ou recomendadas. Por exemplo, medida de ordem coletiva, o que poderia ser? Um enclausuramento de ruído, é uma medida de ordem coletiva. Medidas de ordens individuais, poderia ser o quê? O fornecimento de um protetor auditivo. Tá, isso é simples, né? Acho que todo profissional de saúde e segurança do trabalho sabe o que é um equipamento de proteção coletiva e também sabe o que é um equipamento de proteção individual. Agora, além dessas medidas coletivas ou individuais, eu posso ter medidas recomendadas. O que seriam essas medidas recomendadas? Implementação do programa de conservação auditiva pode ser uma medida recomendada. Alteração do layout da empresa pode ser uma medida recomendada também, ou seja, existem várias medidas recomendadas, tá? Então, gente, de maneira bem resumida, isso daqui que seria uma estrutura de uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Só que eu posso acrescentar outras questões aqui, para ficar mais detalhado. Por exemplo, na questão do ruído, a gente pode considerar se ele tem limite TWA, se ele tem limite STEL ou se ele tem valor teto. No caso do ruído, ele tem um limite TWA e também ele tem um valor teto. O que é um valor teto? É o valor no qual não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Tá? Então, no caso, o ruído ele tem valor teto também. Saindo do ruído, vamos utilizar aqui, por exemplo, um agente químico. Eu poderia considerar o tipo de limite. Dependendo do tipo de limite, ele pode causar um dano mais rápido na saúde do trabalhador.
Então, além de TWA, no caso de um agente químico, eu poderia verificar se ele tem valor teto, se ele tem um limite STEL, se ele é uma mistura, se ele tem limite de superfície, se ele tem a questão do cálculo recíproco, se está na lista da IARC, que é a Agência Internacional de Prevenção ao Câncer, se ele é um carcinogênico classificado pela CGH, se é uma substância que está listado na LNASH, que é a Lista Nacional de Carcinogênicos Humanos. Então, de maneira bem resumida, é isso daqui. Então, só que a gente tem que relembrar que a análise preliminar de risco de higiene ocupacional é a terceira etapa do PGR. Se a gente voltar aqui na estrutura do PGR, a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais é a etapa que antecede o inventário de risco. No inventário de risco, que na verdade o nome correto não é inventário de risco, o nome correto deveria chamar inventários de perigo, porque o perigo vem primeiro do que o risco, que o perigo é uma fonte com potencial de causar algum dano, e já o risco é uma expressão matemática da frequência multiplicada pela gravidade. Eu costumo dizer aqui para a minha equipe aqui, que a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais é a certidão de nascimento do risco. Certidão de nascimento. Eu lembro quando a minha filha nasceu com 2,7 kg. O tamanho dela agora eu não lembro, né, mas tinha a data que ela nasceu, o hospital que ela nasceu, quanto que ela pesava, quanto que ela media, qual era o nome completo dela, quem que eram os pais dela. Então, isso é a análise preliminar de perigo de risco ocupacional, que é a certidão de nascimento do risco. Por quê? No inventário de perigos, né, ou seja, no inventário de risco, eu vou colocar apenas o perigo que está ali e vou, na próxima etapa, mensurar o risco desse perigo, tá? Então, é na análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, que no caso aqui eu estou falando da análise preliminar de higiene ocupacional, é que eu vou detalhar todas essas informações. Qual que é o perigo, qual que é a fonte, qual que é a trajetória, qual que é o meio de propagação, quais são os possíveis danos, as medidas preventivas, corretivas e medidas recomendadas, qual que é o tipo de limite. Outra questão que eu posso acrescentar aqui, na análise preliminar de risco de higiene ocupacional é se tem indicador biológico na NR7, qual que é esse indicador biológico, e também se tem um indicador biológico de exposição na ACGIH. Então, todas essas informações, elas têm que estar presentes na análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, ou então, aqui no nosso caso aqui, na análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Por quê? No inventário de risco, eu só vou colocar aqui qual que é o perigo, né? Vamos botar aqui. Eu vou colocar qual que é o perigo e logo em seguida eu vou avaliar esse perigo para mensurar o risco. É o que a gente fala de fazer uma gradação de risco para determinar se ele é um risco baixo, se ele é um risco médio ou se ele é um risco alto, ok? Tá, então, o que é a análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, especificamente falando aqui da análise preliminar de risco de higiene ocupacional? Qual que é o impacto que ela vai ter, primeiramente, falando no PGR? Primeiro, o
PGR, ele é um documento de uma legislação trabalhista. Então, quando eu identificar qualquer perigo, tá? Seja ruído, seja poeira, gás, vapor, ou então algum perigo de ordem biológica, eu vou ter que detalhar ele considerando todas essas informações. Exemplo, o que eu vou informar de ruído no PGR? Alguém arrisca, gente? Escreve no chat aí. Qual que é a informação de ruído que eu vou colocar no PGR? No PGR, vamos lá. Vou falar de ruído, mas eu posso falar de outra agente também. No PGR, a informação que eu vou colocar é a questão da dose de ruído. Thiago, eu não vou colocar nível de exposição normalizado, LAVG, TWA, NE no PGR? Não. A informação que você vai colocar vai ser a dose diária de ruído no qual o trabalhador está exposto. Essa informação aqui é no PGR. Thiago, por que você está falando no PGR? Você não ia falar de análise preliminar de perigos de higiene ocupacional? Sim, é uma das etapas do PGR. Então, no caso do PGR, você vai trabalhar com dose de ruído, porque o PGR é uma legislação trabalhista. Qual que é a informação partindo do PGR? Gente, olha, isso é muito importante. PGR não é para laudo de insalubridade, não é. PGR não é para LTCAT, PGR não é para E-Social. Porém, aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, de 9 etapas, que começa pesquisa, depois como fazer, depois análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais, inventário de risco, matriz de risco, plano de ação, análise de desempenho, análise crítica da legislação trabalhista e análise crítica da legislação previdenciária, é uma estrutura que você pode agregar valor e fica mais fácil de trabalhar. Então, no PGR, para a questão do ruído, eu vou informar dose. No LTCAT, eu vou informar o nível de exposição normalizado, considerando dBA. Lembrando que o decibel não é unidade de medida, tá? É uma escala logarítmica. Tá, e na NR15, se for um laudo de insalubridade, o que eu vou considerar? Você vai considerar dose de ruído também. Tá? Isso está escrito lá na NR15, tá? Que é o CN sobre o TN lá do anexo 1. Tá, agora, qual que é o impacto da análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais? Lembrando, quando a gente vai fazer uma análise preliminar, na prática mesmo, estaremos exercendo 2 etapas da higiene ocupacional. Quais são essas etapas? As 2 primeiras, que é antecipação e reconhecimento dos riscos. Então, a etapa de análise preliminar de risco de higiene ocupacional trata-se de etapa qualitativa. E essas 2 etapas, elas detêm muito conhecimento. Você precisa de ter muito conhecimento. Tem muito profissional que está começando na higiene ocupacional, que tem aquela grande preocupação de comprar equipamentos, comprar altidosímetro, medidor de sobrecarga térmica, acelerômetro, bomba de amostragem, sendo que, na verdade, a higiene ocupacional, você não precisa começar com equipamentos. O que você vai precisar? De uma prancheta, uma caneta, um smartphone, né, um telefone para tirar foto e um computador. Então, a etapa de antecipação e reconhecimento de risco, vamos voltar nela aqui. Essas duas etapas aqui,
que é antecipar e reconhecer, são etapas artesanais. O que eu quero dizer com isso? É você estudar, ir a campo, observar qual é o agente, como é o ambiente e quem são os expostos. É igual o triângulo do fogo, né? Hoje já tem outras definições do fogo, que já não é mais um triângulo, né? Mas, na higiene ocupacional, quando você faz a antecipação e reconhecimento, é um triângulo também, que é o exposto, no caso é o trabalhador, como que essa exposição ocorre, o ambiente também, que é o ambiente que vai gerar o perigo, que depois a gente vai avaliar o risco. Então, o ambiente, o exposto e o agente. Então, você precisa conhecer esses três para fazer a etapa de antecipação e reconhecimento dos riscos, que vai ser convertido na análise preliminar de riscos de higiene ocupacional. Então, por que eu quis colocar a estrutura do PGR? Por que eu não coloquei aqui uma estrutura do LTCAT? Por que eu não coloquei aqui uma estrutura de um laudo de insalubridade? Simples a resposta. Porque dessa maneira aqui, eu vou agregar muito valor ao meu documento. Ou seja, a partir do momento que eu fiz um programa de gerenciamento de riscos, bem feito, considerando essas 9 etapas aqui, existem 3 etapas antes de chegar no inventário de risco. É por isso que muita gente começa o PGR no inventário de risco e não dá conta de concluir. Por quê? Existem 3 etapas antes do inventário de risco e existem 3 etapas após o plano de ação, porque o programa de gerenciamento de riscos, ele não termina no plano de ação. Na verdade, ele começa no plano de ação. Como assim ele começa no plano de ação? É porque até aqui, até chegar nessa etapa de plano de ação, tudo aqui para trás, tudo aqui anterior é diagnóstico. Você faz a pesquisa para quê? Para conhecer a empresa, para conhecer os processos, para conhecer as pessoas. O como fazer, que é o referencial bibliográfico. Para que você faz isso? Para você ter embasamento científico, embasamento legal dos perigos que você identificar. Para que você faz análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais? Para você identificar todos os perigos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes. Para que você faz inventário de risco? Para você fazer a gradação dos riscos, para você mensurar a magnitude de cada um desses riscos, advindo dos perigos. Para isso que você faz a matriz de risco, que é uma ferramenta de avaliação de risco. Para que você faz plano de ação? Para você buscar desempenho, que é o objetivo de qualquer sistema de saúde e segurança ocupacional. Então, até que no plano de ação, gente, é diagnóstico. É teoria e visita em campo para uma estruturação artesanal. Não tem software nenhum que vai te entregar isso daqui. É um trabalho artesanal que você vai alimentar um software. A partir do momento que você cumprir o plano de ação, aí você vai avaliar o desempenho. E quando eu falo a palavra desempenho, desempenho pressupõe indicadores. Ou seja, para você evidenciar que melhorou o desempenho, você vai precisar de indicadores. Esses indicadores, eles podem ser reativos, eles podem ser proativos. Melhorou o desempenho. Opa, agora é hora de analisar a legislação trabalhista, se eu posso reduzir alguma questão que vai ter impacto na legislação trabalhista, ou se eu posso eliminar ou reduzir
alguma questão voltada à tributação previdenciária. O PGR, ele não é para insalubridade, ele não é para aposentadoria especial, mas essa estrutura aqui, que agrega valor ao programa, vai te possibilitar identificar isso. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: está todo mundo louco querendo fazer LTCAT, para quê? Para envios do E-Social. Só que se você começar diretamente fazendo o LTCAT sem o PGR, pode. Só que você vai ter muito mais trabalho. Eu posso fazer laudo de insalubridade sem ter o PGR? Pode, claro que pode. Nada impede isso. Porém, quando você faz o PGR com uma análise preliminar de risco de higiene ocupacional, ou então uma análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais bem feita, você consegue identificar quais são os riscos que tem legislação trabalhista e previdenciária. Tiago, mas o PGR fala isso? Fala. Está lá nas entrelinhas. Por quê? O PGR NR1 fala que na avaliação dos riscos deve ser considerada a legislação de saúde e segurança do trabalho. Então, por que não nesse momento? Quando você pega ruído, por exemplo, quais são as NRs que têm a ver com ruído? Você vai ter NR1, tá? Que é uma parte de diagnóstico. Depois da NR1, você vai ter NR6. Como assim NR6 tem a ver com ruído? Porque tem a ver com o protetor auditivo, que é um equipamento de proteção individual que você deve considerar qual que é a frequência predominante para você identificar qual que é o nível de redução de ruído com base na frequência. Além da NR6, NR7 também tem a ver com ruído. Além da NR7, o que mais tem a ver com ruído? NR15, que vai falar sobre as atividades e operações insalubres, aí que entra a questão do laudo de insalubridade. Tem a NR17 também, que tem a ver com ruído. Tem a NR9, que tem a ver com ruído. E saindo da legislação trabalhista, a gente vai ter o decreto 3048, que fala também no seu anexo 4 aí, dos agentes nocivos, que o ruído também está lá presente. E tem a Ordem de Serviço 608 do INSS, de 1998, que vai falar do Programa de Conservação Auditiva, que deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de reduzir a dose de ruído aí no qual o trabalhador ele pode estar recebendo, né? Ser submetido a essa dose. O que isso tem a ver com a questão da análise preliminar de perigos e riscos ocupacionais? Se você fazer uma PRHO mal feita, você vai ter impacto no LTCAT, você vai ter impacto no laudo de insalubridade e você vai ter impacto no programa de gerenciamento de riscos, ok? Pessoal, vamos tirar alguma dúvida aqui? Deixa eu verificar aqui pelo YouTube aqui, se tem... Rapaz, tem 43 comentários. Eu acredito que a maioria aí seja de boa noite, né? Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. A gente tem 10 minutinhos aqui para poder tirar dúvidas aqui. Boa noite aí, o Hugo, José Estevão, Nivaldo aí de Piuí, Minas Gerais, Mata de São João, na Bahia. Boa noite aí, pessoal. Fabrício está perguntando aqui, como anda o mercado de saúde e segurança do trabalho nas respectivas cidades, né? Olha, o mercado, Fabrício, ele está muito aquecido. Tem até gente que não é da área de saúde e segurança do trabalho que está entrando na área de tão bom que está. A questão é que tem que ter conhecimento aí para poder atuar bem nessa área aí, ok?
O George de Fortaleza. Boa noite aí, o pessoal aí pessoal do Brasil todo participando aí. Paraupebas aí no Pará. Pessoal do Espírito Santo. Pessoal aqui respondendo. Tá? Pergunta aqui, técnico de segurança, gestão em SST. Olha aqui, boa noite. Se não tem especialização em capacitação para ergonomia, como incluir perigo e risco ergonômico no PGR? Muito boa essa pergunta. Lembrando, gente, que o PGR, ele é diagnóstico, tá? Quando eu falo diagnóstico, é o seguinte, quando você vai no médico, ele vai te pedir alguns exames para tentar identificar o que você tem, né? O PGR é a mesma coisa, é o diagnóstico. O tratamento é feito a partir do plano de ação, ok? Então, você não precisa ser um especialista em higiene ocupacional, ou em ergonomia, ou em prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, ou preparação e resposta de emergência para você fazer um PGR. Você precisa ter os conhecimentos que são fornecidos aí no curso técnico de segurança do trabalho, na pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, aquele conhecimento generalista, você consegue sim fazer um PGR. Você precisa identificar fator de risco ergonômico. Agora, quando vai para a questão do especialista, que tem que fazer uma avaliação mais detalhada, aí você já está na parte de tratamento. E tratamento, aí, assim fazendo uma analogia na questão médica, aí você vai precisar do especialista. Assim como tem na medicina, você tem cardiologista, você tem ortopedista, geriatra. Nas questões do PGR, pode ser que você precise de um higienista ocupacional experiente, de um ergonomista, mas não impede você de elaborar um PGR, tá? Pessoal aí participando. Essa pergunta aqui é muito boa, Thiago. No PGR, uso a dose do NEM ou LV, a dose NEM ou LVG. PGR, você vai utilizar dose. A informação é dose de ruído, tá? Você não vai informar no PGR nem o NEM e nem o LVG. É dose de ruído, ok? Pessoal, a gente já está chegando ao fim. Pessoal do Instagram aí também. Lembrando que esse é o projeto Fábrica de Higienistas, tá? Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, ok? Então, eu espero você segunda-feira, no mesmo horário. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, no projeto Fábrica de Higienistas, ok? Pessoal aqui do YouTube, boa noite aí. Espero você na segunda-feira, às 21 horas, aqui, desse mesmo horário, horário de Brasília. E se você gostou dessa aula, tá? Encaminha ela para algum profissional da área de saúde e segurança do trabalho, alguém que você acha que esse material ele vai ser importante, tá? Então, encaminha aí para alguém que você acha que vai ser importante, tá certo? Então, ficamos por aqui e nós temos um novo encontro aí às 21 horas na segunda-feira, ok?